Pessoal, dando continuidade aqui nas aulas de eletroquímica, hoje vamos falar um pouquinho sobre eletrólise, uma das últimas partes dentro da eletroquímica para o ensino médio. O que é essa tal dessa eletrólise? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a eletrólise ela corresponde a um fenômeno que é de oxirredução, mas ele não é um fenômeno espontâneo. Então, necessariamente, para ele ocorrer, vai ocorrer o consumo da corrente elétrica. A palavra eletrólise ela deriva do grego electron, que significa eletricidade, e lysis, decomposição. Uma das grandes diferenças que nós temos em relação a pilhas, as pilhas ocorrem em duas cubas separadas, enquanto que a eletrólise em uma cuba eletrolítica só. Não há separação. A segunda e mais importante necessariamente, é que nas pilhas gera-se eletricidade. Na eletrólise, olha só, colocamos uma fonte de eletricidade, uma bateria, uma corrente elétrica aqui aplicada, tá certo? Bem, o que nós vamos ter aqui? Exatamente como nas pilhas, nós vamos ter o ânodo, que é o local onde os íons perdem elétron, então quem perde oxida, então nada mais é do que o local de oxidação. Enquanto que no cátodo é o local onde os íons ganham elétrons. E quem ganha elétron é redução. Porém, se lá nas pilhas o cátodo era positivo e o ânodo era negativo, ao colocar uma corrente elétrica, o ânodo passa a ser o positivo e o cátodo passa a ser o negativo. Então, muito cuidado para não confundir isso entre pilhas e eletrólises. Nas pilhas, que é um processo espontâneo, gera-se eletricidade, o cátodo é positivo e o ânodo é negativo. Na eletrólise, onde nós colocamos eletricidade, colocamos uma corrente elétrica, os polos se invertem, passando o cátodo a ser negativo e o ânodo a ser positivos. Outra diferença que existe nas pilhas para a eletrólise é que normalmente na eletrólise os eletrodos são inertes. Como assim inertes, Ivan? Do que eles são feitos? Olha, grafite ou grafita e platina são os mais comuns. Normalmente eles têm eletrodos inertes. Ivan, existem processos de eletrólise que não ocorrem com eletrodos inertes? Existem, são específicos, como na galvanização, podemos pensar aí na cromação, prateamento, prateação e assim por diante, niquelação e tal. Outro detalhe importante é que essa fonte de eletricidade ela tem que fornecer uma DDP superior a DDP da reação espontânea. Lembre, isso daqui é um processo não espontâneo. Então, se de repente nessa DDP aqui, ó, vamos chutar um processinho qualquer aqui, o clássico da DDP, né? Então, vamos pensar lá, zinco, 0, cobre 2+, formando cobre 0 e zinco 2+. A DDP disso daqui é positivo 1,10 volts, tá certo? Porém, o caminho inverso, ele passa a ser negativo, tá? Então, se eu quiser forçar esse caminho inverso, eu tenho que fornecer ao sistema mais do que 1,10 volts, tá bom? Isso vale para todos os processos. Eletrólise ígnea, pessoal. Dentro da eletrólise, nós temos dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, nós vamos pegar o composto que vai sofrer a eletrólise, isso é, o eletrólito, e nós vamos fundi-lo. Então, nós vamos aquecer o sistema muito, até o momento em que ocorra a fusão. Isso é, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Como o composto em questão aqui dentro é um composto iônico, quando ele passa para o estado líquido, ele se dissocia.
Então veja, ó, cloreto de sódio, sólido. Aí nós aquecemos, temperatura de 850 graus Celsius. Quando chega em 850 graus Celsius, o cloreto de sódio passa a se transformar em líquido. Só que quando ele se transforma em líquido, ele libera seus íons. E se tem íons livres, conduz eletricidade. Tá bom? Então, além desse processo consumir eletricidade, ele também consome calor. A palavra ígnea vem de ígneos, ou inflamado ou ardente, tá certo? Então imagina que colocamos dentro de uma cuba eletrolítica que aguenta muito calor, aquecemos, aquecemos, aquecemos até que o cloreto de sódio se transforma em íons, sódio e cloreto, livres. Liga-se a corrente elétrica. O que vai ocorrer? O cloreto vai ser atraído para o ânodo, enquanto que o sódio vai ser atraído para o cátodo. Então, ó, ânodo, local onde vai ocorrer a redução, ou desculpa, a oxidação, e cátodo, local onde vai ocorrer a redução, tá certo? Lembra lá do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Tá certo? Então, como é que vão se dar as semi-reações que ocorrem aqui dentro? Lá no ânodo, que é o nosso polo positivo, eu vou ter o processo de oxidação do cloreto. O cloreto vai perder elétrons, e ao perder elétrons, vai começar a desprender um gás altamente tóxico e corrosivo, o gás cloro, de cor verde amarelada. Tá certo? E lá no cátodo, que é o nosso polo negativo, é o local onde ocorre a redução, o sódio vai receber elétrons. E ao receber elétrons, ele vai passar a ser sódio metálico. Então aqui, ó, o que você vai perceber nesse caso? A formação de sódio metálico escoendo aqui para baixo. Tá certo? Então aqui estamos falando de sódio metálico, sódio zero, e aqui estamos falando de gás cloro. Feito, pessoal? Bem, lembrando que o total de elétrons perdidos e recebidos tem que ser o mesmo. Cancelam aqui os dois elétrons e teremos a equação global do processo. Acontece que, qual é a DDP que essa bateria tem que gerar para essa reação ocorrer? Olha, ela tem que gerar pelo menos 4,07 volts. Na verdade, tem que ser superior a 4,07 volts, 4,08 volts, a reação já ocorre. Então, lembre-se, eletrólise ígnea, pessoal, ele consome eletricidade e ele consome também calor. Feito? Vamos fazer um exercício aqui. Analise as seguintes afirmações a respeito da eletrólise ígnea do fluoreto de cálcio e indique a única que está incorreta. Tá, peraí, fluoreto de cálcio. Antes de querer sair lendo, vamos pensar um pouquinho sobre ela. Vamos colocar o fluoreto de cálcio, que é sólido, para aquecer, de tal maneira que ele entre em fusão acima dos 800 graus Celsius. Vai passar a ser, então, ó, cálcio 2 positivo líquido e 2 fluoretos líquidos também. Tudo bem até aí, pessoal? Teremos lá o nosso cátodo, polo negativo, e o nosso ânodo, polo positivo. No cátodo, redução, e no ânodo, oxidação. O cátion vai para o cátodo, então cálcio 2 positivo vai receber 2 elétrons, se transformando em cálcio zero, portanto isso daqui, ó, sólido, enquanto que 2 fluoretos vão lá para o ânodo e vão sofrer oxidação, isso é, perda de elétrons, formando o gás flúor e liberando 2 elétrons. Gás flúor que tem uma cor
amarelo esverdeada, tá? Então, enquanto o cloro é verde amarelado, o flúor é amarelo esverdeado. Não é brincadeira, não é sacanagem, isso daí está em qualquer manual de química, tá certo? E nós teríamos como equação global desse processo, teríamos, cortando aqui ó, os dois elétrons, teríamos que cálcio 2 positivo, líquido, com 2 fluoretos líquidos, passados a uma determinada corrente elétrica e calor, muito calor, liberaria gás flúor e cálcio metálico sólido. Tá certo? Então agora vamos ler as afirmativas e vamos descobrir o que está errado. A redução ocorre no polo negativo. O polo negativo é o cátodo, redução. Com formação de cálcio. Formação de cálcio, olha. Letra A. Perfeito. Cuidado para não assinalar ela, hein? O exercício está buscando a incorreta, não a correta. A oxidação ocorre no polo positivo. A oxidação ocorre no polo positivo, com formação de gás flúor. Oh, correto também. O cálcio deposita-se no cátodo. O cálcio, que é sólido, portanto deposita-se no cátodo. Verdade. O gás flúor deposita-se no cátodo. Não, o flúor está no ânodo e ele não deposita-se, ele desprende-se, ele é um gás. O gás flúor desprende-se, sim, é um gás, do ânodo. Perfeito. Então a alternativa que indica a afirmação errada e incorreta é a letra D. Eletrólise aquosa, pessoal. Bem, a eletrólise aquosa, a grande diferença é a presença de água. Então, se na eletrólise ígnea você pega o seu eletrólito e funde ele, você gasta muito calor, muita energia na forma de calor para fundir esse sólido e transformá-lo em líquido, aqui você vai fazer o seguinte, você vai só dissolvê-lo em água. Aí vai, então é muito mais fácil. Sim e não. Sim, porque você gasta menos energia, e não porque você vai ter uma competição. Então vamos lá. Temos novamente uma única cuba eletrolítica, o cátodo continua sendo negativo, o ânodo continua sendo positivo, consome-se eletricidade, é um processo não espontâneo, tudo isso já sabemos. Agora a grande questão é, eu vou pegar o cloreto de sódio, que era o exemplo passado, e eu vou dissolver em água. Então, ó, cloreto de sódio dissolvido em água forma um eletrólito. Libera íons, então conduz a eletricidade, ó, sódio e cloreto. Mas a própria água também sofre uma pequena ionização, liberando H+, e OH-. Então repara que lá dentro da minha cuba, eu vou ter uma competição entre o sódio e o hidrogênio, e o cloreto e a hidroxila. Eu tenho 2 ânions e 2 cátions. E somente um cátion e um ânion podem reagir. Então, para isso, existe uma regra, e essa regra é uma regra obtida a partir da experimentação, que lá no cátodo, o cátodo é onde ocorre a redução. Você já falou isso 30 vezes, vou falar mais 30, quantas vezes for necessário. O ânodo é o local onde ocorre a oxidação. Então, lá no cátodo, polo negativo, local da redução, qual é a facilidade de reação, de descarga? Olha, família 1A perde para 2A, que perde para alumínio, que perde para o H. O H sempre estará. Então, se tiver um A, 2A ou alumínio, quem reage é o H. Ah, não, tem outra coisa que não é da 1A, nem da 2A, nem alumínio. Então, essa outra coisa reage. Tá certo? Agora, vamos pensar aqui. Olha, sódio é da família 1A. Então, quem vai reagir? O sódio ou o hidrogênio? O hidrogênio. Então, quem vai é o hidrogênio. O sódio fica. E no ânodo, que é o local da oxidação, que é o polo positivo na eletrólise? Olha, sempre vai ter o OH-, sempre. O OH- sempre vai reagir se tiver fluoreto
ou um ânion oxigenado. Tá bom? Então, peraí. Era cloreto. Cloreto não é fluoreto e não tem oxigênio. Então, quem que vai reagir? O cloreto. O cloreto vai reagir. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nessas equações. Como é que ficariam essas nossas equações? Lá no cátodo, que é o polo negativo, o local da redução, teremos 2 hidrogênios recebendo 2 elétrons e se convertendo em gás hidrogênio. Então, o que você observaria aqui? Desprendimento de um gás incolor e altamente explosivo. Tá, e lá no ânodo? No ânodo, que é o nosso polo positivo e o local onde ocorre a oxidação, teríamos 2 cloretos sofrendo a oxidação, liberando 2 elétrons e formando o gás cloro. Gás cloro teria desprendimento também de gás, então aqui um gás tóxico, um verde amarelado, certo? Tá, Ivan, mas o que sobra na solução? Olha, sobra Na e OH. Se eu evaporar toda essa água daqui, no final o que eu vou obter como subproduto é a soda cáustica. Então veja que meus produtos de reação são gás hidrogênio, gás cloro e o subproduto soda cáustica. Essas regras aqui tem que ter muito claro na mente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, né? Esse daqui que eu escolhi um exercício clássico, sempre aparece, sempre causa problemas. Uma solução aquosa de iodeto de potássio, Ki, foi eletrolizada usando-se uma aparelhagem esquematizada na figura. Então é um tubo em U que colocou-se 2 eletrodos de grafite ligados a uma bateria, tá certo? E aqui temos uma solução de Ki. Após algum tempo de eletrólise, adicionaram-se algumas gotas de solução de fenolftaleína na região do eletrodo A. Fenolftaleína. Vamos anotar. É um indicador ácido-base. Ele fica, galera, rosa em pH maior que 8. Então ele é um indicador que muda de cor em meio básico, tá certo? E algumas gotas de amido na região do eletrodo B. Verificou-se o aparecimento da cor rosa na região A, tá certo? E na região B, a cor azul. Então, peraí. Região A. O negócio começou a ficar rosa aqui. Então, o que isso me diz? Que é básico. Essa região aqui está básica. E a outra região começou a ficar azul. Só que eu sei que amido com iodo fica azul, forma um complexo azul. Então isso daqui são dicas que ele está me dando, esse exercício. Bacana. Vamos pensar agora na questão de como resolver o exercício em si. Vamos pegar o Ki. Olha, iodeto de potássio dissociado, K mais e menos. Mas está em água, então tem que considerar a água também. H mais
OH-. Pensando na regrinha aqui, ó. Opa, esse cara é da família 1A. 1A2A, o alumínio, não reage. Quem reage é o H+. Então, quem vai reagir aqui, ó, é o H+. Agora, vamos pensar aqui nos ânions. Certo? Esse ânion em questão é flúor? Não. Tem oxigênio? Não. Então, ele reage. Porque somente fluoreto e ânions oxigenados perdem para o OH-. Tá certo? Então vamos lá. No cátodo, que é o nosso polo negativo, ó, pequenininho é sempre negativo, então aqui, ó, é o polo negativo. Então estamos falando que aqui é o cátodo. No cátodo temos 2H+, recebendo 2 elétrons e formando H2. E vamos, mas está liberando gás hidrogênio, como é que está ficando básico? O que está sobrando da água lá? O OH-. O OH- está ficando aqui ao redor porque o H+ está indo embora. Então aqui está ficando rico em OH- e, portanto, ficando básico. Está rico em OH- aí, pessoal. E lá no nosso ânodo, que é o nosso polo positivo. Olha, vai ter 2 iodetos sofrendo a oxidação, perdendo 2 elétrons e formando I2. Acontece que I2, na presença de amido, fica azul, como ele disse. Então vamos olhar para essas afirmativas aqui que ele nos fala. No polo negativo, que é o cátodo, ocorre a redução, cátodo, redução, da água, perfeito, com formação de hidroxila e desprendimento de gás hidrogênio, perfeito. No polo positivo, que é o ânodo, o iodeto ganha elétrons. Não, peraí, quem ganha elétrons reduz. No ânodo, oxida. Então, ganha não. Não é ganha. Perde. Perde elétrons. Então, isso daqui está errado. O grafite atua como condutor de elétrons. Ele diz que os eletrodos são bastões de grafite. Perfeito. Até porque eles são eletrodos. E o que significa eletrodos? Já vimos na aula passada. Eletrodo significa percurso da eletricidade. Ele simplesmente é o caminho por onde a eletricidade passa. Esse é um exercício clássico, pessoal. Vira e mexe aparece, tá certo? Com isso a gente finaliza a nossa parte de eletroquímica. Eu espero que você tenha entendido. Volte nesse vídeo se você não entendeu. Busque retirar as suas dúvidas no horário de atendimento. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço.